pensei, engraçado, é uma coincidência, porque eu sempre pensei nesse evento como uma reunião de professores e eu sempre digo lá na Universidade Federal que eu só me importo com quem se importa. Então, falar sobre didática, falar sobre, ainda mais ao lado de duas pessoas tão especiais, especialmente, meu Deus do céu, governar a Unidade não é uma das coisas mais fáceis que eu já vi na minha vida. Eu sou, Rio do Sul é praticamente a minha segunda casa, eu vou na Unidade sempre, eu fui professor da pós-graduação da Unidade, e eu sei, até enchente, a primeira a sofrer é a Unidade. É uma coisa impressionante, eles sofrem as pragas do Egito, eles sofrem tudo, e eles estão sempre... então eu não estou diante de uma mulher, eu estou diante de uma força da natureza. É importante que a gente deixe isso bem claro. E o Horácio, né, que me convidou, que é outra força da natureza, porque ele não desanima nunca, e ele com esse jeitão dele, assim, devagar e sempre, ele nunca deixou de atingir um objetivo na vida dele. Então isso é uma coisa que é muito admirável no Horácio. O Horácio não desiste, o Horácio persiste. O Horácio às vezes é chato, mas ele é chato porque ele persiste. E é uma das maiores autoridades de ensino que eu conheço. Não há uma única vez em que algum dirigente da OAB me pergunte quem é que eu indico. O Horácio. Né? Recentemente houve uma crise em Brasília e vieram reclamar comigo. E a reclamação é sempre de cima para baixo. E aí chegou de presidente para presidente. Não, peraí, quem nomeou? Foi o Eduardo. Então tá, vamos falar com o Eduardo. Não. O Horácio fica, o Horácio se justifica, e quando o Horácio terminar de explicar, eu quero pedir desculpas coletivo. E foi o que aconteceu. Né? Todo mundo, não, então, claro, nossa, ele sabe muito, ele sabe tudo. Entendeu? Essa parte de ensino, ele sabe tudo. Então, falar ao lado dessas duas forças da natureza, para mim, é uma honra, porque eu sou apenas o professor. Eu sou o sujeito que fica lá, que não abre mão da graduação, que gosta da graduação, que gosta do contato com a juventude. Tem lendas urbanas a meu respeito, que eu jogo livro pela janela, que eu assusto aluno, que eu bato em aluno, e é tudo verdade. Mas é verdade por conta da minha exasperação diante de um quadro, e eu sou professor desde 1989, né? Eu estava conversando com quem que eu estava conversando agora? Com você. Eu sou professor desde 1989, então vai fazer 30 anos que eu já sou professor, eu tenho 53 anos. Quando eu fizer 54, eu terei 30 anos de magistério. Estava todo mundo perguntando aqui, mas o Pedro Miranda foi meu aluno, mas o Rony Daniel foi meu aluno, mas o Sérgio Raio, também é desembargador, foi meu aluno. Entendeu? Então eu sou uma espécie de testemunho ocular da história. Só na UFSC é 94.2, né, Horácio, que eu entrei? 94.2, então só na UFSC já são mais 23, 24 anos. Então, meu Deus do céu, é uma história para contar. Lembro do Zé Sérgio Cristóvão, do lado ali esquerdo, lembro todos os conselheiros que foram meus alunos, eu os lembro em sala de aula. Falar de ensino é sempre falar de algo do verso e do reverso da mesma moeda. Falar um pouco de aluno e falar um pouco de professor. Eu vou falar primeiro do aluno e vou falar do gatilho da minha exasperação no ensino jurídico. O Horácio não gosta disso que eu vou falar agora, porque ele acha que isso é aquela nostalgia de que a gente acha que no passado tudo era melhor. Só que eu andei de uns 10 anos para cá, eu andei estudando a neuroeducação. E eu andei constatando que através da neuroeducação, que é uma especialidade da medicina que estuda a forma através da qual o cérebro aprende, neuroeducação, onde tem um grande expoente espanhol chamado Francisco Mora. Francisco Mora escreve artigos, deu recentemente uma entrevista no El País, onde ele explica mais ou menos o funcionamento do cérebro,
na juventude e depois na vida adulta. E eu fico muito, e por que eu digo que esse contato com o aluno da graduação é o grande gatilho da minha exasperação? Porque entra geração e sai geração, e eu já posso falar em gerações, porque eu já estou completando 30 anos de magistério, eu tenho percebido uma sucessiva e sem volta, quer dizer, não é o gráfico ele não dá barrigadas, é um gráfico que tem crescido no sentido da perda permanente de concentração em sala de aula. Então, nós temos um primeiro elemento geracional que me preocupa, já vou tratar dele, que é a perda da concentração, a perda do foco em sala de aula. O segundo elemento fundamental que eu tenho visto também é a falta de cultura geral, que deve ser, na realidade eu falo sempre ele em segundo, porque na realidade eu entendo ele como uma consequência do primeiro. Como as gerações estão se sucedendo na sua falta de foco, né, isso acaba repercutindo na tua própria formação cultural. Eu costumo dizer para os meus alunos que eles são de uma geração onde a informação é tão fácil de ser acessada que eles passaram a ter preguiça de acessá-la, porque é muito fácil. Então é tão fácil que eles não acessam, e não se perguntam, e não se questionam. Então o que acontece? Há uma perpetuação de um modelo de ensino jurídico, e agora entrando finalmente no ensino jurídico, uma perpetuação de um modelo de ensino jurídico que já deveria ter acabado. Né? O ensino jurídico mudou muito pouco nesses 150 anos. Uma pessoa fala, 40, 45, 60 alunos, dependendo da faculdade, escutam com muita má vontade e tem uma postura de sala de aula muito ruim, mas muito ruim. Eu costumo dizer que eles assistem aula na 8ª fase da faculdade de Direito, eu dou aula na 8ª e na 10ª, tanto na 8ª quanto na 10ª. Na 10ª um pouco melhor, porque eles já passaram por mim na 8ª. Mas na 8ª é um pouco traumático o meu contato com os alunos, porque eu exijo uma mudança de postura em sala de aula. Não é só uma mudança do ensino do professor, é uma mudança de postura do aluno. Então eu percebo que o aluno assiste aula até a 8ª fase, às vezes até a 10ª fase, exatamente como ele assistia a aula na 4ª série do ensino básico. É estojinho, é canetinha, pintar o livro de colorido, é anotar tudo que o professor fala, entendeu? E ao anotar ele para de prestar atenção no professor, como se o caderno fosse um HD externo do cérebro dele, como se o caderno fosse um pendrive do ensino dele, como se ele fosse levar o caderno a todos os lugares para poder consultá-lo, e não vai. Então, qual é o trato que eu falo, que eu faço com os meus alunos? Eu digo exatamente isso, está na hora da gente mudar. E aí eu explico essa falta de postura deles, né? Eu vejo alunas com valemeco todo pintado e todo cheio de post-it, de maneira que elas estão... Aquilo ali é uma carteira de identidade de estar perdido. Né? Eu estou completamente perdida, professor, porque eu pintei o código inteiro, eu pintei a lei inteira, tudo era importante, logo nada era importante, né? Com cores diferentes, que eu já não me lembro mais qual é a codificação, e o professor, muitas vezes, né, já vou falar do professor, mas o professor muitas vezes lê, e pelo tom de voz, eu acho que é importante, não importa o que. Então está lá, artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, Brasília, capital da União. Nossa, porque ele falou com uma voz mais colocada, deve ser importante. Ela vai lá e pinta essa bobagem, entendeu? Brasília é a capital da União. Então, a gente percebe que o aluno, ele é um personagem de Saramago no ensaio sobre a cegueira, entendeu? Ele é um sujeito que está cego, entendeu? Que está tateando, que ele não sabe para onde ele vai direito, e o que é pior, ele está segurando no ombro de um outro cego, que esse está com a vareta, e ambos estão indo juntos
a um precipício. Então o que acontece? Como eles aprenderam a estudar dessa forma, o que o aluno faz? É uma sobrevivência. Ele decora e esquece, para abrir caminho para novas informações que ele vai decorar. E no semestre seguinte ele vai esquecer. Então o que acontece? Todo santo semestre, todo santo aluno de direito recomeça a faculdade do zero. O nível de conhecimento que ele transfere da primeira para a segunda, da segunda para a terceira fase, é nem 10%. Eu chego na oitava fase, pergunto para o aluno, eu vou fazer 4 perguntas sobre intervenção de terceiros para vocês. Não me lembro, professor, nem do que se trata. Por quê? Decorou, fez a prova, baixou, fez um download na prova, sem guardar backup. Entendeu? Abriu espaço para mais memória e toca a ficha. E aí eu vejo, mas professor, eu estou anotando, deixa eu anotar, pelo amor de Deus. Não, meu anjo, você vai ter que aprender a, se tiver que anotar o conceito de palavra-chave. O que é o conceito de palavra-chave? É a única coisa que eu deixo anotar. Entendeu? Eu estou fazendo um comentário, não sei o que lá, eu termino um raciocínio. Olha, então, na teoria imanentista, von Bülow estabeleceu uma autonomia da relação jurídica. Opa! A relação jurídica processual é autônoma em relação ao direito material. Essa frase ou essas palavras-chave você pode anotar. Segue adiante. E aí a gente vai adiante. E aí no final da aula ela tem uma sequência, mas uma sequência de palavras, no máximo expressões, mas ela não ficou anotando tudo que eu falei. Entendeu? Por quê? Porque eu não permito. Porque se ela anotar períodos mais longos, ela perde a informação seguinte. E só retoma na outra informação. E aí ela perde o fio da meada. Então, esse era um primeiro conceito que eu mudo na postura do aluno. O segundo conceito que eu mudo na postura do aluno, já na oitava fase, é um conceito simples de neuroeducação. Aí já entra a questão da capacidade do cérebro. Eu viro para o aluno e falo, meu filho, olha bem para mim. Repita como se fosse um mantra todo dia, quando você se olhar no fucking espelho. Entendeu? Memória é um fenômeno oral. Memória não é visual, salvo para privilegiados. Memória não é auditiva. Você não se lembra daquilo que você escuta. Você não se lembra daquilo que você enxerga. Você só se lembra daquilo que você fala sobre. Se você não falar sobre, né, o cérebro se divide em 2 hemisférios. Um hemisfério tem a memória de curto prazo e o outro tem a memória de longo prazo. Como é que eu transfiro da memória RAM para o disco rígido? Né? Falando sobre. Se eu entro em sala de aula, mudo, saio calado e não falo mais sobre aquele conteúdo, aquela matéria estará esquecida na primeira buzina de sinal de trânsito que eu escutar. Primeira buzina que se eu for ouvida na rua, apaga aquela memória RAM. E tudo que se falou no início da aula, entendeu, foi imediatamente apagado. Ele não se lembra. Então, esse é um segundo conceito, né? E eu sempre explico para ele assim, querido, tu já foste ao cinema alguma vez com a tua namorada? Ah, fui, professor. Tu viu o filme? Vi o filme. Você viu o filme e você falou sobre o filme? Não, a gente normalmente sai, não sei o que lá. Mas o que acontece quando você entra num filme, assiste o filme, entra mudo, sai calado? Daqui a 2 anos, ele está passando na televisão, a tua namorada está, vamos fulano, a gente tem que descer, fulano está esperando a gente. E você está na frente da televisão, peraí que eu quero ver como é que esse filme acaba. Mas você viu o filme já. Por que você não lembra? Porque você não falou sobre. E por que esses 2 elementos? Quer dizer, por que o aluno estuda e esquece? Estuda e esquece. Estuda e esquece. Todo santo semestre ele recomeça a faculdade dele. Todo santo semestre ele recomeça a droga da faculdade dele. Por quê? Ok? Por conta desses 2 elementos. Entendeu? Posturais.
ok? Ele não está mais no ciclo básico, então não é para anotar mais tudo que ele ouve, porque ele vai se perder nas informações dele, entendeu? E segundo, ele tem que entender que ele só vai aproveitar a aula se ele conversar com o professor. Se ele conversar. Às vezes eu peço para todos os alunos subirem em cima das carteiras. Todos os alunos. Só pode sentar de novo depois que falar comigo. Entendeu? 45 alunos em pé sobre as carteiras. Eu não sei por que eles me obedecem. Eu acho que eu tenho uma fama de doido. Entendeu? Mas todos cumprem. Às vezes eu escrevo nas paredes. Claro, a gente tem que sair um pouco da casinha para que ele... Meu Deus! Ele está desenhando na parede, né? O Vecchio sabe disso. Né? Todos os semestres têm que pintar as paredes da minha sala de aula, porque eu escrevo. Outro dia eu escrevi ao redor de uma pessoa, as condições da ação. Entendeu? Agora você sai de você mesmo e olha. Às vezes eu faço na parede um balãozinho e digo o que ele está pensando. Entendeu? São coisas, são técnicas para chamar a atenção. Entendeu? Mas são técnicas de desespero diante da falta de cultura geral, aqueles elementos, a falta de cultura geral, a falta de foco, a falta de postura em sala de aula. Eles se portam em sala de aula exatamente como eles se portavam na quarta série. É canetinha, destaca-texto, e o vademecum cheio de post-its e pintado de tudo quanto é cor. E esse aluno é o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Entendeu? É um cego se encaminhando para o precipício. Aí o que acontece? A solução é mudar esse foco. Então, eu já estabeleci o primeiro conceito, você só consegue se lembrar daquilo que você fala. Mas existe um segundo elemento, que é a causa do foco, que é a motivação. Você só tem foco naquilo que você é motivado. Se você não está motivado em relação àquilo que você faz, você não tem foco, você é um passageiro. E aí entra o que eu chamo de a maldição da faculdade de Direito. Qual é a maldição da faculdade de Direito? Medicina. Ai, que lindo, 9 anos de idade ele já cura do cachorrinho. Então ele vai ser médico. É uma vocação. Você entende a tua vocação. Você compreende desde pequeno. E aí o que acontece? O foco e a motivação passam a se retroalimentar. Ele começa a ver filme, ele vai ver o House, né? Ele vai começar a, desde muito cedo, introjetar aquilo na cabeça dele. De forma que quando ele entra na faculdade, tudo é familiar. Tudo tem um nexo de familiaridade. Então o foco é muito mais fácil, né? Engenharia, nossa, ele construi ponte desde pequenininho, ele gosta de matemática. A gente vê a vocação do filho da mãe desde o primeiro minuto. Direito não. Direito é tão amplo, mas tão amplo, que ele é a escolha de 9 entre 10 desfocados. E eles entram na faculdade de Direito absolutamente desfocados. Entendeu? E o que é pior, eles entram na faculdade de Direito desfocados e desmotivados, e um começa a puxar o outro, foco e desmotivação, entendeu? A ponto de você chegar na 8ª fase, eu sempre faço essa pergunta, né? Vocês estão na 8ª fase, eu sempre faço essa pergunta, 80% da faculdade de Direito, portanto, está concluído? Vocês se sentem 80% alguma coisa no Direito? 80% diplomatas, 80% delegado, 80% advogado, juiz, promotor. Aí todo mundo fica, não, aquela coisa de aluno que dá vontade de dar um soco na cara dele, né? Não, 50%? Também não, entendeu? Aí você, 20%? Entendeu? Entendeu? Eu estou falando sério, em cada 40 alunos que eu pego na Federal, 6 sabem o que estão fazendo em sala de aula. 6 sabem o que estão fazendo. 10 dá para salvar. Entendeu? Naquele choque que eu dou, que eu mando ficar em pé em cima da cadeira, eu bato, eu espanco, eu faço qualquer coisa. Mas o cara salva, dá para salvar o cara. Outros 10, 15 vida deixa me levar, vida leva eu. Tudo junto, hashtag. Entendeu? O que é isso? O que o cara fizer, né? Nós estávamos falando sobre isso em Chapecó, curiosamente, no colégio de presidentes, né? O que é isso? Isso ele vai aceitar o que a vida entregar para ele. Entendeu? Ele é um passivo diante
da carreira dele. Então, normalmente, ele vai fazer às vezes durante a faculdade, às vezes até depois da faculdade, ele faz um concurso técnico, segundo grau, passa, se acomoda naqueles R$ 5.232,32, R$ 600 para alimentação e mais transporte, fica imerso como mão de obra barata do judiciário, fica lá imerso, conhece uma técnica, se casa e tem um monte de técnicozinho. Entendeu? E aí retroalimenta o judiciário, mão de obra barata e tudo mais, e etc. Entendeu? Então esses 10, 15, vida deixa me levar, a vida leva eu, é exatamente assim. E tem 6 aí, o Vecchio, Horácio, sabe o que eu estou falando, tem 6 comunistas. Comunista não serve para nada. Entendeu? O que comunista faz? Nada, entendeu? Eles ficam lá, depois eles vão no mestrado, no doutorado, eles nunca vão sair da faculdade. Então, profissionalmente, eu acho que eles estão meio que resolvidos. Pelo menos os comunistas estão resolvidos. Invadem a reitoria uma vez por ano, entendeu? Aí tem não sei o que. Para professora federal. E alguns passam para professora federal, ficam lá o resto da vida, no útero materno, entendeu? E nunca nascem profissionalmente. Nunca nascem, entendeu? É uma opção válida, uma opção que eu respeito muito. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas é isso. Então, esse é o corte estatístico, digamos assim, do perfil de cada turma que eu pego. Talvez vocês tenham uma experiência diferente. Mas essa é a minha vida. Nas aulas particulares é um pouco pior. Imagino, né? Imagino. Mas isso acontece. Então, o que acontece? Essa é a parte de lá. Né? Então eu estou nesses minutos iniciais da minha conversa com vocês, eu falei do aluno, tá? Eu tive uma sorte muito grande. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi numa sessão da tarde um filme chamado Testemunho de Acusação, com Charles Lawton, Marlene Dietrich e Tyrone Power. Filme preto e branco. E o filme trata de um júri, né? Na Inglaterra tudo era júri, era um barrister, era um advogado de tribunal, e no final, o Charles Lawton é um ator fantástico, e ele era desbocado, e de alguma forma eu me identifiquei com a personagem do Charles Lawton naquele filme. Eu tenho esse filme em Blu-ray, só para vocês terem uma ideia, como esse filme foi importante para a minha vida. Quando terminou o filme, eu virei para meu pai e falei assim: o que esse cara faz, pai? Ele falou assim: ele é advogado. Eu falei assim: então é isso que eu quero ser. Eu passei a ter foco. As pessoas não entendem que até um hobby ensina vocês a vida. Porque o hobby te ensina a ter foco, porque você tem motivação. Foco e motivação caminham juntos. Não existem os dois, a não ser que você seja um doente mental ou um autista. Entendeu? Mas você só tem foco se você tem motivação. Então é muito estranho isso, né? Eu, por exemplo, eu sou um cinéfilo, eu adoro cinema. Eu tenho milhares e milhares de filmes na minha casa, entendeu? Eu nem preciso da Netflix, entendeu? Então, eu estava vendo O Retorno, com o Leonardo DiCaprio. E aí o que acontece? Qual é o meu foco? Técnicas de cinema. Então, uma coisa que me chamou a atenção no filme, primeiro, iluminação natural. 100% do filme é iluminação natural. Aí eu virei para Cindy, que estava comigo, assim: olha, tudo iluminação natural. E ela, entendeu? Aí tem uma cena, não sei se vocês viram esse filme, tem uma cena que a câmera está fechada nele, ele está dormindo no pé de uma árvore, todo encarregado de frio, né? E a câmera, aí de repente a câmera abre um pouquinho, tem uns índios se aproximando. Não sei se vocês viram essa cena. Tem uns índios se aproximando. Um dos índios, o José viu, um dos índios pisa num galho seco, acorda, ele se acorda, aí eles correm para matar ele, já dá um tiro, já mata o que está mais próximo, a câmera se afasta, a câmera acompanha ele, sobe em cima do cavalo, aí ele sai procurando, ele saca uma outra arma, já mata o outro, eles estão correndo atrás, tem um precipício, ele se joga no cavalo lá embaixo. Aí eu virei para cima, tá rindo, né? Tá rindo porque você faz câmera. Então o que acontece? Eu virei para cima e falei assim: nossa, eles fizeram uma cena com uma câmera só. Aí ela: você devia usar os seus megabytes para alguma coisa mais útil. Não importa, eu gosto disso. Então a minha motivação, eu percebo esses detalhes. Nossa, uma câmera só. Até entrevista de televisão, eu sei quando o repórter é um hipócrita sem vergonha, porque ele faz a cara dele
Depois em tomadas, porque ele está com uma câmera só, focada no cara que está sendo entrevistado. Aí depois é que ele filmou, agora você vai me filmar eu assim, agora você vai me filmar eu assim, agora você vai me filmar eu chorando. Aí ele força, chora um pouquinho, entendeu? Gente, porque ele só tinha uma câmera, aí você vê direitinho pela edição, que botava o entrevistado e ele, mas foram feitas em momentos diferentes porque ele tinha uma câmera só. Então você vê direitinho quem é. Mas, claro, eu sou autista, eu tenho Asperger, então eu tenho toda essa doideira que eu fico prestando atenção em bobagem. Entendeu? Eu já pensou? Eu sei todas as equações do segundo grau, delta Q, MC, delta θ, Bhaskara, seno A, seno B, isso tudo fervilha na minha cabeça todo instante. Então vocês imaginam como é que deve ser a minha vida, não é fácil. Então o que acontece? Eu tive o foco aos 12 anos de idade. E ao ter esse foco, eu tive a motivação que me fez só ver filme. Então eu fui ver Sidney Lumet, 12 Homens e uma Sentença, eu fui ver O Veredito com Paul Newman, eu ia ao cinema tarado. Quando chegou na faculdade, na hora de fazer, eu nunca me esqueço a questão falando sobre o foco do aluno, eu nunca me esqueço o dia que eu fiz a minha inscrição no vestibular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, moro no Rio. E a minha mãe sempre foi muito rígida comigo, bateu muito em mim. Porque não tinha esse negócio de Asperger, ninguém sabia o que era Asperger. Então eu apanhava, não sei o que, porque eu decolava, né? E aí foi muito engraçado, porque minha mãe e meu pai tinham acabado de se separar. A grana estava curtíssima e eu estudava num colégio muito caro. Eu estudava num colégio, assim, era o melhor colégio. E para conseguir a bolsa do colégio, como eu era muito bom aluno, o colégio disse assim, olha, agora a gente dá uma bolsa, mas desde que você faça engenharia. Ok? Que é onde dá mais resultado, e etc e tal, e a gente quer que você faça engenharia. E aí você tem uma turma IMITA, Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico Aeronáutico, que era derivada, integral, nossa senhora, era tudo que eu tinha que estudar de matemática, né? Análise combinatória, matrizes, eu era bom nisso. Aí o que aconteceu? Chegou julho, a minha mãe nunca se meteu, batia em mim, mas nunca se metia na minha vida. Chegou em julho, eu estava passando Água Viva. Eu acho que era Água Viva, né? Ela estava vendo a novela, eu cheguei em casa, mãe, era cartão perfurado ainda, era uma coisa, né? A sua juventude nem sabe o que é cartão perfurado. Aí eu cheguei, entreguei o cartão, olha mãe, fiz, e ela se emocionou. Imagina um chefe de campo de concentração se emocionando. Nenhum chefe de campo de concentração se emociona, ela se emocionou. Entendeu? Ela olhou aquilo ali e falou assim, ai que alívio, você vai fazer para direito. Eu falei assim, sim mãe. Aí eu fiquei surpreso, porque eu nunca vi minha mãe emocionada. Aí ela falou assim, eu falei assim, mãe, por que essa coisa? Era óbvio, eu vou fazer uma prova de engenharia para PUC, vou dar a estatística que o contrato me exige, entendeu? Para merecer a minha bolsa, mas eu vou fazer direito. Aí ela virou, eu falei para ela assim, mas como é que você, por que você ficou tão aflita? Ela virou assim e falou uma frase que me marcou muito. Meu filho, desde que você aprendeu a falar, eu nunca mais ganhei uma discussão com você. Então por isso eu tive que te bater, entendeu? Você só encerra a discussão batendo, entendeu? Então eu tinha o foco e tinha a motivação. 98% da geração que faz direito não tem foco e não tem motivação e se perde nos postiches e nos canetinhas, se pintando como se eles estivessem na 4ª série. Segundo plano, reverso da moeda. Qual é o nosso? Qual é o nosso? Então, nós já vimos os erros, é fácil falar de aluno, né? Então, esses são os erros que eu vejo. Então, postura, falta de foco, falta de cultura geral, falta de motivação. E essa incompreensão, eu acho que esse é o elemento maior da didática, é que a memória é só um fenômeno oral. Você só se lembra daquilo que você fala. Isso tem que ser enunciado. Todo estudante tem que enunciar todo dia de manhã. Eu só me lembro daquilo que eu falo. Se eu entro mudo e saio calado, eu não vou lembrar de nada. Ó, já tem até um anotando ali. Não pode anotar. Tem que repetir para si mesmo. Porque a única coisa que faz a informação ficar no cérebro é falar. Memória é um fenômeno oral. Você só se lembra daquilo. Se você assiste um filme, ainda que seja com mala do Eduardo, e sai do filme comigo, e vamos tomar um chopp, carioca toma muito chopp, né? E vamos tomar um chopp, entendeu? Porra, aquela cena em Traveling, que a câmera acompanhou, o nome daquilo que aconteceu com o Leonardo DiCaprio, Traveling, né? Você vai achar um saco, nunca mais vai querer sair comigo. Mas aquele filme você não vai esquecer mais. E o que é pior, você não vai me dar o mérito.
entendeu? Eu vou ficar o chato, entendeu? Pô, Eduardo só fala sobre aquilo, assim, não importa, eu tenho que dar vazão ao meu autismo, entendeu? Então, esse é o conceito. Não anotem, nunca mais, nada na vida, apenas conversem, insiram em ideias e passem a utilizar. Informação é o único bem da vida que valoriza com uso. Quanto mais você usa a informação, mais ela vale para você. Esse é o resumo da primeira parte da moeda. A segunda parte da moeda, já se encaminhando para o final da minha fala, né, tem o erro dos professores. Né? Nós, direito é ensinado exatamente da mesma forma nos últimos 150 anos. Um fala, 60 alunos, 50 alunos, 40 alunos escutam, entendeu? Você termina a aula, eles se levantam pateticamente, todos vão para suas casas com o desejo secreto de nunca mais lembrar daquela aula. Posso fazer uma correção? Pode. Desde Bolonha, 900 anos. Sim, 900 anos, pronto, mais ainda, entendeu? A faculdade é a faculdade mais antiga do mundo, né? Então, eles não tinham ensinado, eles não tinham inventado o cappuccino ainda, e eles já ensinavam direito como a gente estuda hoje. Primeiro erro grave de todo professor de direito, agora eu vou falar um pouco mais da minha área, da minha macro área, que é dogmática. Ok? Qual é o grande erro do professor de dogmática? Achar que lei é plano de ensino. Esse é o erro mais grave de didática que existe em todo o sistema solar. Entendeu? Então, o professor chega lá, vira-se para o aluno e fala assim: fulano, você tem uma boa voz, né? Quem foi aluno há pouco tempo vai lembrar, né? Você tem boa voz, lê aí para mim o artigo 1º. Isso vai longe. Aí ele lê o artigo 1º. Em processo civil, este código se aplica em todo o território nacional. Aí ele faz uma observação qualquer. Não importa o quê. O aluno não vai entender, porque o aluno mal e mal. Gente, para que um aluno absorva o que ele está lendo, tem que mandar ele ler 3 vezes, porque o aluno lê no automático. Alunos leem no automático. Falta de foco, mais falta de motivação, gera péssimo hábito de leitura. E o péssimo hábito de leitura gera o quê? Gera falta de movimentos ortóticos. Não sei se vocês já repararam quando vocês eram estudantes, né? Vamos ler um livro, sei lá, curso de Direito Civil, Washington de Barros Monteiro. Mais chato e impossível. Mas tem que ler, porque tem que dar prova. O professor que segue a lei como plano de ensino diz que cai do capítulo tal ao capítulo tal. Aí você vai adiando aquilo, procrastinando aquilo até a véspera. Estou errado? Até a véspera. Aquilo que você tinha prometido quando você passou na faculdade, que você nunca mais ia fazer, que é estudar de véspera, você faz na faculdade inteira. Por quê? Porque você faz na faculdade exatamente o que você fez a sua vida inteira. Não tem como mudar. Entendeu? É tarde demais mudar na faculdade. É o motivo pelo qual eu sou contra a cota. Eu não sou contra a cota, o Instituto da Cota. Eu sou contra a cota aos 49 do segundo tempo. É bravata com dinheiro público. Você tem que pegar esse dinheiro todo e aplicar o quê? Pega 30% do colégio catarinense, 30% do Dias Velho, 30% do Menino Jesus e dá gratuitamente. Entendeu? As crianças vão aprender a conviver desde cedo com as diferenças, as crianças vão... Tudo vai ser melhor. Agora, chegar aos 49 do segundo tempo, federal, vai a Janine, dá Devaneios de um Caminhante Solitário, o cara fica lá. Né? E como é que a gente lê Washington de Barros Monteiro? Para voltar para a dogmática. Como é que a gente lê? É muito engraçado. Eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês dormem bem. A primeira coisa que o aluno faz é dormir bem, para não ter sono, porque todo mundo tem sono quando lê o Washington de Barros Monteiro. Aí você pega, sábado, 12h15. Pô, já dormi 14 horas, impossível ter sono agora eu vou poder, agora o estudo vai render, agora vai, entendeu? Aí você pega o Washington de Barros Monteiro, porque os grilhões tacanhenses, eu não sei o que, na sexta palavra que você nem entende o significado, porque, eu já vou falar disso, a culpa é nossa, você já começa, tá, mas eu tenho que resolver o problema, mas o movimento do olho continua, não sei se vocês reparam, o movimento do olho continua, linha tal, vocês estão, é um scanner falho, porque vocês estão passando o olho por cima da palavra, mas não estão lendo. E vai virando a página. Mas quando eu resolver esse problema,
com a fulana, ela não podia ter me tratado daquele jeito, não, ela não podia. Ela foi realmente muito covarde, e não sei o que. E acanhei dos gregos, não tirei, não sei o que, não sei o que lá. Quando você está na página 35, já tem 1h30 de leitura, você para e fala assim, meu Deus, eu estou 1h30 lendo essa droga desse livro, e eu estou 1h30 sem prestar atenção no que eu estou lendo. Vou ter que ler de novo? Ah, não vou ler de novo. Vou sair para resolver o meu problema com a fulana. E vai embora. É basicamente isso que é o estudo de direito. É basicamente isso. Hoje nós temos alunos que se formam sem ler nenhum livro. Nenhum! Eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Eu vou fazer... outro dia eu estava no meu escritório e a gente estava fazendo seleção de estagiário. Eu não. Estava lá os meus meninos fazendo a seleção de estagiário. E tinha um que eu falei assim, eu passei pela sala, todo o meu escritório é de vidro, então a gente circula pelo escritório, a gente vê o que está acontecendo na sala de reuniões. E aí estava lá o Leandro, né? O Isaí conhece o Leandro, estava lá o Leandro há meia hora com um menininho com o cabelo para cima, assim, já me irritou só de olhar o cabelo do cara, com o cabelo moderninho, meio punk, meio não sei o que, um bom tapa, né, na cara do menino desse. Né? Com camisa de padre abotoado aqui assim, né? Porque eles não sabem arregaçar a manga, ou tá com paletó e aí tá com a manga pra dentro, ou tá sem o paletó e arregaça a droga da manga. Não, tava vestido de padre. Aí deu uns 40 minutos, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que o Leandro tá perdendo tanto tempo com esse filho da mãe? Aí chegou uma hora que eu me irritei, eu entrei na sala. E tem lendas urbanas, então as pessoas ficam muito temerosas quando me veem, mas eu não faço mal a ninguém. Está aqui a Fábio que pode dizer isso com tranquilidade. Eu não faço mal a ninguém, pelo contrário, eu tenho medo. Né? O aluno fica, eu já começo a me assustar, não toque em mim, não toque em mim. Entendeu? Eu não gosto de contato, não gosto de nada. Se eu tomo a iniciativa de abraçar, aceite o abraço como uma benção. Mas é muito raro, ok? Agora eu não gosto que me toque. Aí, não, isso no corredor de uma faculdade, vocês são professores, vocês sabem do que eu estou falando. Professor! Não. A tua voz me faz mal. Só ouvir a tua voz. Porque todo aluno tem essa voz de taquara. Nunca vou entender isso. Depois eles ficam com uma voz normal. Mas na sala de aula eles têm uma... Eles não sabem nem falar. Aí o que acontece? Você chega dentro da sala de aula, o aluno não tem foco para ler. Aí você lê assim, esse código se aplica em todo o território nacional. Ele lê no piloto automático, é um scanner quebrado. Aí você entendeu o que você leu? Sabe qual é a primeira coisa que o aluno faz? É olhar de novo para o livro, para ler de novo. Porque ele não tinha prestado atenção. E leitura é exercício. Aí eu entrei na sala de reuniões, o menininho se assustou, eu falei assim, querido, eu só tenho 2 perguntas para te fazer. Me diga um, e apenas um único livro bom que você tenha lido na tua vida inteira, entendeu? Não precisa ser de direito, que você tenha realmente gostado e que você possa falar sobre ele, ok? Mas não vale Senhor dos Anéis, trilogia Anoitecer, sei lá qual é o nome do negócio, e não vale o Harry Potter, ok? Tira essas 3 coleções, o resto você pode me falar o que você quiser. Eles são meio bocudos, né? Tem espinha. Eu estou um pouco nervoso, porque eu só te fiz uma pergunta, eu só quero uma resposta franca e objetiva. Eu quero a prova do livro que você tenha lido. Não lembro. Entendeu? Porque o truque é fazer ele falar o Pequeno Príncipe, que é para dar uma bofetada logo na cara dele. Né? Se ele falar o Pequeno Príncipe, batam nele, está liberado. Não é crime, é uma das formas excludentes da tipificação penal. Se falar Pequeno Príncipe, dá uma bolacha no menino. Aí, é mentira, tudo isso eu estou exagerando. A hipérbole é didática, então a gente tem que exagerar para as pessoas entenderem. Então o que acontece? Chega uma hora que aí eu cheguei pro menino e falei assim, então tá vendo essa estante? Tinha 1000 e tantos livros de direito na estante atrás dele, na minha sala de reunião. Você está na 7ª fase, não está? Eu falei assim, então acha aí um livro que você tenha lido inteiro e tenha gostado. Mas era engraçado porque ele já estava esgazeado, então ele olhou, os americanos têm uma definição para isso, é o 1000 yard stare, é o olhar de 1000 jardas, entendeu? Que todo combatente tem quando sai do combate, né? Ele fica meio esgazeado assim, como ele tinha acabado de sair de um combate, ele estava com o 1000 yard stare. Então ele olha para a estante como se ele estivesse olhando para 1000 jardas, ele não estava olhando para a estante, e ele já não estava enxergando mais nada.
Entendeu? Então, isso numa faculdade privada dá assédio e vira abaixo-assinado contra a professora, só para avisar. Entendeu? Eu faço o que eu faço porque eu estou na UFSC. Entendeu? E a UFSC é uma terra de ninguém, uma república federativa, autônoma, comunista. Entendeu? Aí tem os comunistas lá na filosofia, vendendo miçanga, tocando flauta e fumando maconha, e eu tentando ensinar. Entendeu? Basicamente é isso. Então, o que acontece? Ele é o meu melhor assistente, ele ri de tudo que eu falo. Então, o que acontece? Para vocês entenderem. Nós erramos porque nós somos a gasolina do qual o aluno é o foco. Então, o que acontece? A falta de foco e a motivação, entendeu? Se agravam por nossa culpa. Nós chegamos em sala de aula, nós não conseguimos trazer o aluno para o foco e para a motivação. Pelo contrário, a gente afasta. Primeiro erro grave, então, lei como plano de ensino. É desastre. Ok? Como é que eu faço? E aí tem tido algum sucesso. Absolutamente tudo que eu ensino através da história. Porque é uma forma de vincular cultura geral e direito. Então eu vou ensinar processo civil. Semana passada eu estava ensinando asseguração de crédito, arresto, sequestro, busca e apreensão. E aí eu sempre mando um aluno ler o pórtico. Eu não mando eles lerem lei, eu mando eles lerem coisas. E aí eu mandei ele ler o pórtico do Decreto-Lei 911 de 69. E é engraçado que não está escrito lá o que vocês estão acostumados a ver em toda a lei. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Não, é um ministro do Exército, da Aeronáutica Militar e da Marinha, no uso das atribuições do AI-5, decretam. Entendeu? Então, quando eles leem isso, é muito engraçado, porque eles estão esperando ler outra coisa. Eu falei assim, e essa lei está válida até hoje. Aí eles olham assim, então eu vou ensinar para vocês por que o sistema de recuperação de crédito cautelar no Brasil é assim. E aí eu começo a contar o golpe de 64, começo a contar o que era o Delfim Neto, o que era o Eugênio Budão, o que era Roberto Campos, e eu vou colocando, e aí eu sempre pergunto, eu nunca vou entender por que o Jango saiu de Brasília e foi para o Uruguai, perdeu a vacância e entrou... Aí eu explico tudo. Rapaz, dá para cortar o silêncio de tão sólido que o silêncio fica em sala de aula. Aí ele diz assim, nossa professor, que coisa. Aí você estimula os 15 últimos minutos da aula, é debate, pergunta, eles estão interessados em conhecer a própria história. Entendeu? É muito engraçado, em 64, a tônica era a corrupção da Petrobras. Entendeu? 64, a tônica, se você pegar vai lá no Google, primeira página dos jornais, de 64, mês a mês você vai ver corrupção da Petrobras, não sei o que lá, entendeu? Jango, não sei. E aí eu falo das ligas campesinas, que é o atual MST, do Julião. O Julião esteve na minha casa, meu pai foi preso por causa disso. Entendeu? Então, apenas para vocês compreenderem que a gente não pode jogar gasolina no que já é incêndio. Então, essa primeira didática é terrível. Eu tento compensar a falta de lógica da lei, tentando aí explicar pela história, e ao ensinar pela história, eu ensino o sistema. Por que é importante explicar o sistema? Porque ao ensinar o sistema, é como ensinar música. É como ensinar a teoria musical e não a decorar músicas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Entendeu? Eu posso tranquilamente, se eu me exercitar muito, aprender a tocar a Sonata ao Luar, de Beethoven. Eu sou encanzinado, né, autista, e eu posso passar e vou tocar maravilhosamente bem. Agora, se alguém me ensinar teoria musical, e ao me ensinar teoria musical, me ensinar a matemática que está por trás daquilo, que é muito simples, mínima, semimínima, você começa a entender, só de ouvido você já localiza a nota no sistema. Entendeu? E aí você vai, porque a mão esquerda é sempre repetição, né? Porque todo mundo é destro, então em piano a mão esquerda é sempre repetição, então é uma questão de você repetir, e a variação está na mão direita, então, já entendi, entendeu? Entendi como é que funciona o sistema. Aí depois disso, você pode entrar na lei,
mas sempre acompanhado de um precedente. Sempre acompanhado da fucking vida real. Porque se você não trouxer vida real, se você não trouxer a primeira página do jornal para dentro da sala de aula, eles não vão entender. Eles vão até gostar, né? Tem aquele momento de iluminação. Nossa, que aula legal! Mas tem um problema da Maria Caderneira, que eu tenho que bater nela, né? Outro dia eu joguei um estojo inteiro pela janela. Era um estojo cheio de canetinhas, tinha até púrpura. Entendeu? Eu não posso permitir que uma mulher entre em sala de aula com canetinha púrpura. Não tem sentido. Entendeu? Ela só vai se perder. Entendeu? A história do Maximiliano Claudius Führer, né? Não sei se vocês sabem, né? Era um sujeito que deve ter enriquecido, ele deve ser bilionário, e ele só escreveu resumos de direito processual. Ele entendia de tudo, 3% de tudo, mas era 3% só. Aí tinha um aluno meu, eu sou peripatético, eu dou aula andando pela sala, tapa em gente, experimenta aparecer de boné na minha sala de aula para vocês verem o que acontece. Aí o que acontece? Outro dia tinha um cara de touca. Nossa. Aí o que eu falei? Postura. O cara tem que saber que está numa faculdade de direito. Você não senta na mesa de jantar, você não entra numa igreja de boné. Então na minha sala de aula também não. Por quê? Porque no tribunal vai ficar ruim. Entendeu? Então eu tenho que começar a explicar para ele a vida real. Então tudo tem que ter contato com a realidade. Desde o precedente até a postura. Aí o que aconteceu? Eu caminhei e o cara estava com um resumo de direito comercial, nunca me esqueço disso, que era amarelo. Aí eu falei assim, quem te recomendou esse livro? Aí o menino entrou em pânico, porque tem lendas urbanas a meu respeito. E a menina, não professor, é porque eu estava no momento, não sei o quê. O que me irritou é que a droga do livro estava todo pintado de amarelo, porque tudo naquela droga daquele livro. E aquele livro é uma paráfrase da lei. Brasília é a capital da União. Percebemos? Brasília, vírgula. O Distrito Federal é a capital do todo, a cidade, o centro administrativo. Isso é paráfrase, entendeu? Mas é por incrível que pareça, o aluno precisa disso. O que ele não pode é parar aí. Não é ruim o aluno ler Maximiliano Claudius Führer. É ruim ele parar no Maximiliano Claudius Führer. Ninguém pode ser condenado, no meu tempo era levenhagem, entendeu? Era o Maximiliano Claudius Führer da década de 80. Mas era só processo civil. Não, civil também. Direito civil, processo civil. Direito civil, processo civil. É assistir. Eu já estudei nele. Então, mas a gente não parou nele. Então, o Maximiliano Claudius, eu estou dizendo para vocês, por isso que eu não bati no menino. Porque eu sei, eu já fui assim. Só que eu não parei. Então, o que acontece? Aí eu falei assim, então faz o seguinte, abre esse livro, aí entra aquela memória fotográfica do autista, no capítulo 7 das Sociedades Anônimas, e lê a última frase da primeira página à direita. Isso. Aí ele parou, ele leu, ele falou assim, mas lê alto para a turma toda ver. Aí está escrito assim, as sociedades anônimas são como as esfiras, podem ser abertas ou fechadas. Bom, a turma veio abaixo, e ele mesmo entendeu que aquilo ali era de uma estupidez tão grande, mas tão avassaladora ler aquele livro, que aí eu dei um mote. Eu falei assim, quanto custou esse livro? Aí ele olhou assim no cantinho, R$20. Aí eu tirei uma nota de 20 da carteira e desapropriei o livro. Entendeu? Agora você vai comprar um livro melhor do que esse, porque esse é para antes. Entendeu? E você não tem tromba, então você não é antes. Ok? Ele, ok, então você já passou dessa fase. Hoje nós tivemos um upgrade. Boa aula hoje, hein, garoto? Que dia é hoje? Ele, 19 de abril, professor. É seu novo aniversário. Você agora é Capricórnio. Sei lá o que eu falei pra ele. Aí ele, sim, é o meu novo aniversário. Claro, depois eles passam de mim por algum motivo que eu desconheço. Eles acabam gostando de mim, eu viro para mim, patrão, aquelas coisas todas. Mas eu continuo não deixando tocar em mim. Então, primeiro erro didático, lei como plano de ensino. Segundo erro didático, não localizar a história. Terceiro erro didático, não localizar sistema. Quarto erro didático, não estabelecer o precedente. Ok? Porque se você não estabelece o precedente, ele não consegue ver foco. Ele não consegue enxergar foco. Ok? E aí entra, claro,
pequenos temperos que você tem que limitar nisso. Eu já estou terminando. Mais 2 minutos eu termino. É impossível o aluno prestar atenção, aí pequenas técnicas, em 2 coisas. Voz monocórdica, ok? Nenhum professor ensina sem modular, entendeu? Eu sempre digo, e eu digo isso para eles, porque quando eu mando eles lerem alguma coisa, é tiro e queda. Ninguém será, você que é podado, você coisa, sei que a lei tem que bancar. Querida, você já ouviu falar em Jimi Hendrix? Aí ela, não, meu Deus, tem que ensinar tudo, né? Sério, os primeiros 2, 3 semanas da minha aula, eu levo pilhas de CDs e fico na porta. Você vai ouvir Supertramp, você vai ouvir a terceira música do Lado A, muito boa, não sei o que dizer. Você vai ver 2001, Odisseia do Espaço, você vai conhecer Stanley Kubrick. Presta bem atenção na primeira parte do Stanley Kubrick, do 2001, porque é direito natural. Toda aquela parte daqueles macacos que brigam é direito natural. Eles voltam, né? Então, agora que você já sabe, querido, quem é Jimi Hendrix e você já ouviu o Electric Ladyland de 1967, então você me diga, eu quero cor nesse som, ok? Ok. E aí ela, 8ª fase da faculdade de Direito, finalmente ela aprende a ler. Gente, isso é uma loucura. 8ª fase da faculdade, finalmente o fucking aluno começou a aprender a ler. Por quê? Aí eu chego para ela, querida, lembra, né? Tem que ver a geração, né? Mas como eu sou pai, né? E graças a Deus meus filhos não saíram autistas, o que acontece? Eu me lembro, assim, lembra daquela coleção Cinderela, da Disney? Cinderela, a espada era a lei, o cão e a raposa. Aí todo mundo lembra, não, depende da geração. Essa geração agora já não lembra mais. Mas até alguns anos atrás tinha gente que tinha em VHS toda a coleção, Aladdin, né? Por que você ficava que nem um débil mental babando na frente da televisão? Eu falando com o aluno, né? Por que você ficava na frente da televisão babando e ouvindo isso daí e depois pedia para ouvir de novo, né? Quantas vezes vocês pediram para passar Rei Leão de novo para o pai de vocês? Por que você quer? Né? Outro dia eu batizei um aluno meu, que será Simba, estava com a mão suja de tinta da minha coisa, e eu botei 2 manchas na testa dele e batizei ele como Simba. Ele virou Simba. O que acontece? Porque quando eles começam a contar a história, eles modulam a voz de quem está narrando a droga da aventura. É isso que hipnotiza a criança, né? Aí eu tive que apelar para Teletubby outro dia. Entendeu? Por que você ficava babando vendo o Teletubby? Porque eles falam em modulação colorida. O professor que fala monocórdico, entendeu? Está ensinando Whiskas Sachê. Você não escuta. Eu proíbo computador, eu proíbo celular, eu proíbo caderno, eu proíbo caneta. Só é permitido entrar de roupa e com cérebro na minha sala de aula. O resto eu me viro. Por quê? Porque eu só preciso dessa verba. Entendeu? Às vezes eu acabo de ensinar uma coisa, o que eu faço? Fulana, vem cá na frente. Não vou, professor, vem aqui, desgraçado. Aí ela vem, meio assustada, mas vem. Aí ela senta, ela fica de costas no quadro. Entendeu? Fecha os olhos. Agora me diz tudo que está escrito no quadro. A filha da mãe me diz tudo. Nem ela sabia que ela era capaz daquilo. Outro dia teve uma menina que chorou, disse, professor, eu não sabia que eu era capaz. Entendeu? Aí eu falei assim, nada que um pouco de estresse não ajude, né? Que é o estresse, mas isso eu não estou dizendo que é bom. Tá? Como diriam os meus meninos lá na Federal, todos os professores de processo da Federal foram meus alunos. E aí, como eles costumam dizer, tem coisas que só o Melo pode dizer. Tem coisas que só o Melo pode xingar. Entendeu? Então não é todo professor que pode sair xingando, eu faço piada politicamente incorreta, eu faço tudo errado nesse aspecto. Entendeu? Mas é uma forma de trazer o aluno para dentro de sala de aula. Até aquele que não está nem aí. O cara que está pensando em como é que ele vai tacar fogo na reitoria. Entendeu? Então,
esses são os elementos que eu queria trazer para discussão com vocês, todos os professores, para a gente entender, tá? Foco versus motivação versus, eu costumo dizer, só para concluir então, que no Brasil não tem doutorado. Por que o Brasil não tem doutorado? Porque o Brasil não tem graduação. Para as faculdades particulares, então, é pior, porque a graduação tem que ser terceirão. A especialização passa a virar graduação, porque vocês saem da faculdade e vão correndo com o LFG para recuperar o que vocês não aprenderam. Entendeu? Aí, mestrado vira especialização e doutorado vira mestrado. E aí você pergunta, e o doutorado? Vai fazer um pós-doutorado para tentar suprir a falta. Então, o Brasil tem essas peças que eles nos pregam na educação, entendeu? De forma que, tanto pelo lado do aluno, quanto pelo lado do professor, nós temos um círculo vicioso que nos trouxe a essa situação que nós estamos encontrando hoje, de crise de ensino. Hoje o que o Brasil está vivendo é a crise de ensino, e essa é a minha contribuição. Muito obrigado por terem ouvido.